delicioso. Quem não pôde vir ontem, já foi gravado também. Vocês vão poder escutar, tá bom? A palavra de hoje está relacionada com a de ontem. Então, para poder ter uma ideia completa, encorajo que vocês ouçam também a palavra de ontem, tá bom? Sim. Por causa do tempo, quero apenas tocar rapidamente algumas questões que falamos ontem. Nós vimos que, de acordo com Colossenses 2, esse eu gostaria de ler com vocês. Colossenses 2, versículo 6, é um versículo no qual nos baseamos para poder falar o que o Senhor nos deu ontem. Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, isso se refere à nossa salvação, no momento em que o Senhor se revelou para nós, nos resgatou, nos salvou, nós recebemos a Cristo Jesus. Agora ele fala, assim andai nele. Amém. Então não basta sermos os que recebem o Senhor Jesus, mas agora nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada na qual devemos andar. E esse andar não é andar em doutrinas, não é andar em conhecimento, não é andar em teologia, não é andar nisso, é andar numa pessoa. Amém. É andar em Cristo. Amém. Andar em Cristo. Por quê? João 14,6, um versículo que todos sabem até de cor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, temos que lembrar que nós fomos todos resgatados, fomos salvos, fomos redimidos para ser trazidos de volta ao Pai. Trazidos de volta à nossa origem. A nossa origem é o Pai. Ele nos criou, Ele nos fez, não é? Ele exatamente nos traz de volta para o seu reino. E essa volta, Ele requer o quê? Por um lado, já ocorreu na nossa salvação, no nosso resgate, mas também Ele diz respeito à nossa caminhada, à nossa jornada. Tanto é que aqui em Tessalonicenses, nós acabamos de ler, que nós vamos chegar à salvação que foi preparada para nós. Como assim chegar à salvação se nós já ganhamos a salvação? É que nós precisamos compreender a salvação no seu contexto completo. A salvação, ela não ocorre apenas no nosso espírito. O Senhor quer salvar todo o nosso ser tripartido: espírito, alma e corpo. Por isso que em Tessalonicenses 5, versículo 23, por favor, alguém abra e leia para mim. Ali fala que tem ali uma meta. O Senhor tem ali um objetivo. E esse objetivo precisa também nos despertar e também nos incomodar diariamente. Muitos cristãos, eles se alegram pelo fato que já são salvos, já têm a vida de Deus, parece que tudo ali já começou, continuou e concluiu. Não, a salvação nossa no Espírito é apenas o começo de uma jornada. A salvação no nosso Espírito, vocês todos sabem, já nos dá direito à vida eterna. Amém. Uma vez que a vida eterna já recebemos, ela será para toda a eternidade. Amém. Não é? Nós estamos salvos eternamente. Nós já estamos garantidos dentro da Nova Jerusalém. Amém. Agora, por que na Bíblia fala tantas vezes desenvolvei a vossa salvação? Porque fala que alcançaremos a salvação reservada a nós. Que salvação é essa se nós já temos a salvação? É que a salvação, ela é completa. Amém. A salvação não é apenas no Espírito, mas ela começa a partir do Espírito para alcançar a nossa alma e por fim o nosso corpo. Amém. Não é? Então a salvação do nosso corpo é a redenção do corruptível para o incorruptível. Isso não depende de você nem de mim, porque diz claramente em 1 Coríntios 15, estou mencionando os versículos, vocês anotem, depois vocês leiam. 1 Coríntios 15, no final dele, fala claramente que num piscar de olhos o nosso corpo corruptível será transfigurado no corpo incorruptível. Por quê? Não nos esqueçamos, irmãos, que nós estamos aqui nessa terra, e essa terra é apenas uma passagem, né? É apenas um momento em que nós estamos sendo aperfeiçoados, treinados e preparados para o que é eterno. Sim. O que é eterno é o nosso espírito, certo?
O Senhor nos deu o Espírito, criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida dentro do homem, formando o Espírito dentro do homem, e quando houve essa reação, vamos colocar a química espiritual, entre o boneco de barro com o Espírito, com o sopro de Deus, forma a nossa alma, né? Nossa alma, que é a nossa personalidade. E dali, o Senhor, Ele começa a fazer um trabalho. Ele quer que exatamente o nosso espírito seja o que receba a Deus para dentro de si. Amém. Isso todos nós sabemos. Nós sabemos que isso foi assim que o Senhor fez. E graças ao Senhor, que no tempo, Ele mesmo se torna um homem, vive como homem, como cantamos aqui. Estamos longe de Deus, estamos afastados de Deus, não é? E tudo, mas Ele vem, se faz um homem, vive a vida humana, morre por nós, derrama o seu sangue, derrama a água que representa a vida eterna, e aí Ele prepara todo o caminho para o resgate. E é quando Ele ressuscita, Ele prepara, ele se torna o Espírito. Amém. Para poder trazer toda essa realidade para dentro de você e de mim, para todo aquele que nele crê, não é? Aí nós não perecemos, mas ganhamos a vida eterna. Ganhamos a vida eterna, que é um novo nascimento. Um novo nascimento que agora precisa desenvolver até chegar na maturidade, não é? E a palavra está repleta de versículos assim: até que todos cheguemos, Efésios 4:13, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Há um varão perfeito, né? A estatura da medida, a medida da estatura de Cristo, que significa varão perfeito. Amém. E nós estamos nessa caminhada. Volto a dizer, caminhada. O caminho é Cristo. Somente Cristo. Por isso fala em Colossenses: assim como recebemos o Senhor, andemos nele. Andar nele é andar em comunhão com Ele. Amém. É andar, como diz aqui em Tessalonicenses, em união com Ele. Não é isso que a gente acabou de ler? Quer vigiemos, quer durmamos, estejamos em união com Ele. Essa união com Ele, ela é no Espírito e é vivendo diariamente na presença dEle. Amém. Vivendo em união com Ele. Esse é o andar com Ele, tá certo? Então, aqui em Tessalonicenses 5:23, o que diz? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vocês percebam que aqui existem alguns adjetivos, não é? Primeiro fala assim: vosso Deus, o Deus da paz, vos santifique em tudo. Se ele diz vos santifique em tudo, é que nós estamos num processo de santificação. Santificação, de maneira simples, significa separação. Diariamente eu e você temos que ser separados. O que ainda na minha vida, na sua vida, demonstra que nós ainda estamos mesclados com aquilo que não é Deus? Há coisas na minha vida, na sua vida, que ainda são coisas que estão mescladas com aquilo que não é Deus? Certamente, porque nós temos a nossa carne, nós temos a nossa alma ainda não transformada em várias partes dela, e tudo isso está contaminado. O que está contaminado tem que ser eliminado. Sim. Tem que ser purificado. E como se purifica? Vimos ontem. Nós precisamos tomar uma atitude, como o Senhor mesmo falou por meio dos apóstolos, apóstolo Paulo, despojando-nos do velho homem. Ele não falou que, olha, Cristo cumpriu tudo lá na cruz, e uma vez cumprido está tudo resolvido. Sim, no fato está tudo resolvido na cruz. Cristo completou toda a sua obra, por mim e por você. Para Ele e para Deus, a obra dele foi completa, está tudo ali. Agora, por que eu preciso me despojar para me revestir? Porque aí é uma questão de eu tomar posse do que Cristo já fez. É a mesma coisa que no dia da nossa salvação,
o Senhor pega e entrega para você um pacote todo inclusivo. Fala assim: André, agora que você é meu filho, a vida eterna está dentro de você, eu agora entrego para você todo este pacote. O que você precisar, você precisa agora somente abrir e encontrar lá dentro. Tudo que você precisar está dentro deste pacote. O pacote da salvação, ele é completo. Ali você vai encontrar, não é, a morte do velho homem. Ali você vai encontrar a morte do mundo. Ali você vai encontrar que todas as coisas já foram crucificadas. Ali você vai encontrar, né, a novidade de vida, a novidade em espírito. Está tudo nesse pacote. Nós já recebemos todo esse pacote. Agora cabe a nós o quê? Abri-lo e desfrutá-lo. Cabe a nós agora, já não cabe mais a Cristo, porque Cristo, ele já fez o que tinha que fazer. E agora ele precisa que nós tomemos a decisão de despojar-nos do velho homem, despojar-nos da natureza humana terrena caída e nos revestir dele. Não foi isso que nós vimos ontem? Revestivos de Cristo, revestivos do novo homem, despojando do velho homem, revestindo-nos do novo homem. Isso depende de quem? De mim? Depende de você. Amém. Não jogue essa responsabilidade sobre as costas de Cristo, que Cristo já fez tudo. Ele já fez tudo ali na cruz. Amém. Ele já completou a sua obra. Ele agora entrega o pacote. Ele te dá a chave do cofre e fala assim: aqui está a chave do cofre. O que você precisar, abra o cofre. Está tudo lá dentro. Mas às vezes nós falamos: Senhor, abre o cofre para mim. Fala: não, abre o cofre não é minha responsabilidade. Tudo que eu já fiz, já pus dentro do cofre. Agora você pega a sua chave e abre o cofre. Abre o cofre e toma posse. Amém. O que você precisa? Eu preciso da cruz. Abre o cofre. Ali no cofre, dentro do cofre, você vai encontrar a cruz. Eu preciso de força para fugir do mundo. Abre o cofre. Ali você, quando abre, ali está a solução para você se apartar do mundo. Certo? Você se aparta do pecado. Ali está a chave. E essas chaves são o quê? Nós temos aí várias delas. Quando a gente peca, o que a gente faz? Quando a gente sentiu, puxa, pequei. O mesmo quando você sente que, mesmo que você não precisa sentir que pecou, o fato é que nós somos pecadores, né? O que nós precisamos aplicar todos os dias na nossa vida? O sangue de Cristo, não é? Amém. O sangue de Cristo. É ou não é uma chave que o Senhor já nos deu, que Ele cumpriu? Então, nós não precisamos mais lutar contra o pecado. Basta nós tomarmos posse dessa chave que é o sangue de Cristo, para nos limpar de todo o pecado. Confessar os nossos pecados, como diz 1 João. E Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Amém. E o que é isso? Isso é andar nele. Confessar os nossos pecados todos os dias, nos lavar com o seu sangue, faz parte do nosso andar em Cristo. Amém. Porque quando a gente anda dessa maneira, nós estamos andando debaixo da aprovação do Senhor. Amém. O nosso andar hoje é um andar em que os olhos do Senhor estão postos sobre nós. O Senhor não nos vigia como vimos ontem, como um Deus severo, como um Deus castigador. Não. Ele nos guarda, nos vigia, olha por nós, por nos amar. Amém. Porque quer nos levar até o destino final. Amém. E o destino final é a salvação reservada para nós. Amém. A salvação completa. Por isso, então, nesse versículo diz: o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Íntegro significa completos. Não falta mais nada. Amém. Íntegros e irrepreensíveis, não é isso? Irrepreensível significa não tem mais ponto de
repreensão, ou seja, está perfeito. Só que nós olhando para a nossa vida hoje, a gente vai ver que a vida nossa ainda é repreensível. O nosso andar ainda é repreensível. Nossas reações, ações em casa, com nossos irmãos na igreja, até mesmo com o nosso chefe, com o nosso colega de trabalho, com nossos familiares, com nossos filhos, com nossos pais, nosso convívio geral, a gente percebe que nós ainda somos tão repreensíveis. Sabe por quê? Porque se ainda há repreensibilidade em nós, é porque nos falta andar mais em Cristo. Amém. Concordam comigo? Sim. Uma pessoa que anda cada vez mais em Cristo, torna-se cada vez mais irrepreensível. E se andar em Cristo, como vimos ontem, não depende de um terceiro. Não podemos terceirizar o nosso andar ou a responsabilidade da nossa vida a terceiros. Porque nós somos responsáveis das nossas próprias ações diante do Senhor. A palavra diz claramente que cada um será retribuído conforme as suas próprias obras. 2 Coríntios capítulo 5, vamos abrir lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios 5, versículo 10. O que diz aqui? Isso, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós temos que lembrar, irmãos, que por um lado nós somos alvo do amor de Deus. E vimos ontem, em Hebreus capítulo 12, que o amor de Deus inclui disciplina e correção. Muitos confundem que o amor de Deus Deus deixa a gente fazer tudo. Não importa o que a gente quiser, a gente faz tudo. O Pai, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é perdoador, tá certo? Deus é perdoador aos que confessam. Sim. Deus é compassivo aos que se humilham. Mas um Deus é um Deus que corrige. Amém. E um Deus que disciplina. Amém. Porque Ele ama o Filho a quem disciplina. Amém. E aqui diz claramente que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E quando será esse tribunal? Será no final desta era, antes da sua descida pública, ao final da grande tribulação. Cremos que todos nós já teremos sido arrebatados, não somente os vencedores antes, não é o tema aqui de hoje, antes da grande tribulação, já na véspera da grande tribulação, os vencedores serão arrebatados, não passarão pela grande tribulação, é o que cremos. E ao final da grande tribulação, um pouquinho antes do término dela, toda a igreja será arrebatada diante do tribunal de Cristo. Então, o último passo da nossa vida a cristã aqui na terra vai concluir-se diante de um tribunal. Então nós não podemos fugir dessa realidade. Haverá um tribunal que nos julgará segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo. Esse tribunal não é para condenação, porque muitas vezes nós pensamos que o tribunal é para condenar. Não, o tribunal também é para aprovar. É um julgamento. Um julgamento significa, eu vou ver a condição dessa pessoa, se ele cumpriu todas as regras como deve ser, vai ser aprovado. E vai ser aprovado com louvor, glória e honra no dia do Senhor. Então, estes são aqueles que andaram nele e fizeram o bem, feito por meio do corpo.
Por meio do corpo significa do nosso andar. Não é do corpo físico apenas, mas do nosso andar. Porque, querendo ou não, nosso corpo físico, ele é o veículo. Ele é o veículo. Não jogue a culpa no veículo. Apenas. Hoje você pode jogar a culpa num Tesla. Ele é autônomo. Ele tem vida própria. Né? Você põe um botãozinho lá. Eu lá em Lisboa, peguei vários Ubers, que era um Tesla. Perguntei, é autônomo? É, quer ver? Ele pega, apertou, tá pronto. E tirou a mão e falou assim, dirigiu sozinho. Ele lê sozinho, dirigiu sozinho. E a gente viu vários acidentes de Tesla, né? Que estava sozinho, pá! O coisa, culpa do carro. Só que ele sempre fala, você coloca no automático para dirigir, mas deixa a sua mão na direção. Porque qualquer coisa você controla. O nosso corpo, ele é um corpo do pecado. Habita o pecado no nosso corpo. Mas em Romanos 8 diz claramente, tudo depende de você, que é o que dirige, para onde você vai levar a sua mente. Ou para a carne, ou para o espírito. Se você leva para o espírito, é vida e paz. Se você leva para a carne, é morte. Então, de acordo com que você, para onde você pende, você está fazendo bem ou mal por meio do corpo. Correto? Então, no final, não é a culpa da carne. A culpa é do meu corpo. Sim, por um lado sim. Mas você hoje tem o governo de para onde você vai pender a sua decisão. Ou para a carne, ou para o espírito. Concorda? Antes de nós crermos no Senhor Jesus, não havia opção espírito, porque estava morto, só havia carne. Então nós éramos escravos do pecado, escravos da nossa carne, do nosso corpo pecaminoso. Mas uma vez que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e cremos nele, aquele órgão que é o principal, o espírito, foi o quê? Vivificado. Amém. A vida de Deus entrou nele, vivificou o espírito. Agora eu tenho a opção de escolher viver e andar no espírito, ou continuar vivendo e andando na carne. Então agora a decisão é nossa. Por isso que fala que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento aqui, cada um receba, não tem nada a ver com a nossa salvação eterna. Muitas pessoas confundem isso aqui como se fosse a perda da salvação ou não. No tribunal de Cristo eu serei julgado, serei salvo eternamente ou não. Não tem nada a ver com salvação eterna aqui. Tem a ver com nós reinarmos ou não com Cristo. Amém. Porque a salvação da nossa alma, a transformação dela, ela está relacionada a um galardão. Amém. Tá certo? Amém. O galardão é para aqueles que andam corretamente, andam segundo os princípios estabelecidos pelo Senhor. Amém. Se não fosse assim, esse versículo não precisava estar na Bíblia. Se está na Bíblia, é porque vai ocorrer. Amém. O versículo, irmão, é Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. O contexto de Romanos, ele fala sobre acolher ao débil na fé. Ele mostra uma questão do relacionamento. Em 2 Coríntios, daqui a pouco a gente volta lá, ele é no caráter da nossa relação com Deus. Aqui em Romanos 14, ele fala da nossa relação com os irmãos. Porque nós não somos cristãos individuais, isolados, mas somos cristãos colocados dentro do corpo de Cristo. Vejam bem o Efésios capítulo 2 que nós lemos lá. Vocês percebam que nós fomos colocados para dentro da família de Deus, para dentro do novo homem, para dentro da habitação de Deus no Espírito, para dentro do reino de Deus, porque fala nós somos agora concidadãos, né? Uns dos outros. Então significa reino, família, habitação e novo homem, certo? Como um só corpo, tudo no sentido corporativo, tudo no sentido coletivo.
Um cristão que não tem essa percepção, vive isoladamente, sozinho, como eu vou viver sozinho, isolado, ele não tem essa percepção, falta essa percepção do coletivo. O Senhor não nos salvou para ficarmos indivíduos, Ele nos salvou para o coletivo. Amém. Porque o propósito de Deus está relacionado com o coletivo. Então eu preciso estar edificado com alguém, eu preciso estar em relação com alguém. Esse alguém são os mesmos que receberam a mesma salvação e a mesma redenção. E com esses alguém que o Senhor coloca junto, é com quem eu preciso me edificar. Amém. Porque senão, o que significa edificação? Não existe edificação de uma pessoa. A edificação tem que ter relacionamentos. Correto? E Romanos 14 é um livro, capítulo cheio de relacionamentos. Você está julgando o mais débil na fé, então significa que tem um débil na fé. E você tem que acolhê-lo. Aí ele come legumes, então significa que tem alguém que come legumes e você come carne. Então existe um relacionamento. Mas nesse contexto, versículo 9 fala assim, versículo 8: por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Versículo 10: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Perceba que aqui ele relaciona o tribunal de Deus com o nosso relacionamento com as pessoas. Talvez publicamente você e eu não julguemos fulano nem ciclano, mas no coração a gente julga. E talvez no coração a gente menospreze. Daí ele termina assim: não se esqueça, vai ter um tribunal, e eu e você vamos nos comparecer diante dele. E naquele tribunal, tudo que está oculto será exposto, tudo que está escondido será manifesto. Irmãos, nosso viver diante do Senhor não pode ser um viver nas ocultas. Fazer as coisas nas ocultas é o quê? É claramente trevas. 2 Coríntios 4. Versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Esse versículo 1 diz: tendo este ministério. É por isso que a gente não pode, irmãos, não tomem a Bíblia fora do contexto. Se você tomar fora do contexto, a gente pode cometer muitos erros e até mesmo heresias. Esse versículo 1 está relacionado com o capítulo 3. No capítulo 3 ele fala que o ministério é o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito e não da letra. Amém. É o ministério da glória e não da condenação. Amém. Significa que, tendo este ministério do Espírito, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Versículo 18: contemplando e refletindo a glória do Senhor como por espelho, seremos transformados de glória em glória. É esse contexto que Paulo fala: tendo este ministério, não desfalecemos. Significa, nós temos que perceber que hoje nós temos o Espírito habitando dentro de nós. Amém. Nós temos esse serviço. O serviço do ministério significa serviço, tá? Nós temos esse serviço, essa ministração do Espírito para dentro de nós. Amém. Então, tendo esse serviço, tendo o Espírito vivificado pelo Espírito de Deus que habita em nós,
E nesse espírito há liberdade, não podemos desfalecer. Amém. Significa que a nossa caminhada não pode ser de altos e baixos, porque esse ministério, esse espírito não permite que nós desfaleçamos. Correto? Quantos de vocês aqui, para trabalhar, precisa todo dia quando acordar tomar uma dose de café? Quantos precisam tomar uma dose de café? Olha, quase todo mundo. Se você não toma café, Marcelo, o que acontece com você? Dor de cabeça. Dor de cabeça, mas o quê? Moleza. Moleza. Aí você fala assim, puxa vida, tendo esse cafezinho, não vou desfalecer. Parece uma coisa boba, né? Mas é verdade. Quantas pessoas levam o seu cafezinho? Eu tinha o hábito, agora parei porque estava fazendo um pouco mal para mim. O espírito não faz mal não, tá? Você pode beber à vontade, que sempre vai fazer bem. Mas o café eu estava bebendo mais ou menos uns 6 expressos por dia. 3 pela manhã, 2 à tarde e mais 1 à noite. 6 por dia. Aí eu percebi que o meu nível de ferritina começou a cair. Fui verificar a razão. Percebi que o café rouba ferro. Rouba ferro. Especialmente quando você come alguma coisa proteica, que tem ferro, por exemplo, carne e tal, logo depois você bebe café. O que acontece? O café vai impedir que o ferro daquela carne ou daquela verdura seja absorvida. Então você começa a ter queda de ferritina dentro do seu corpo. Eu parei, sofri 3, 4 dias de dor de cabeça, moleza, mas depois eu me adaptei, consegui voltar ao normal. Hoje tomo assim, no máximo 1 ou 2 por dia, que está sendo perfeito. Mas por que eu usei o exemplo do café? Porque muitos não conseguem, para trabalhar, para poder estar acordado, especialmente quem trabalha muito em computador e não sei o que, tem que tomar alguma coisa para deixar você aceso, para deixar você desperto, para você não desfalecer. Irmãos, espiritualmente, nós já temos a melhor dose energética dentro de nós. Amém. Que é o Espírito dentro de nós. E nós podemos tomá-lo todo dia. Como é que a gente toma? Invocando o nome do Senhor. Como é que a gente toma? Orando e lendo a palavra. Amém. Como é que a gente toma? Cantando, desfrutando os hinos. Amém. Como é que a gente desfruta? Orando. Amém. Tudo isso são formas de beber desse Espírito. Amém. Quando a gente bebe desse Espírito, nós não desfalecemos. Amém. Pelo contrário, porque nós estamos no Espírito, nós vamos rejeitar as coisas que por vergonhosas estão ocultas. Tá certo? Porque tudo que é oculto é trevas. Quando você está no Espírito, você está onde? Na luz. Por isso que Paulo fala claramente em Efésios: vós não sois mais filhos das trevas, mas sois filhos da luz. Nós somos filhos da luz se nós andamos na luz. Andar na luz significa andar no Espírito. Correto? Quando nós chegamos aqui, hoje de manhã, até ali estava iluminado, aqui ficou escuro, tudo escuro aqui. A gente vê claramente o que é o ambiente nas trevas, o ambiente na luz. Não é? Agora, você pode até acostumar-se nas trevas, o olho vai adaptando e você consegue até ver certas coisas, mas você nunca vai conseguir ver as coisas na sua totalidade, porque as trevas nunca vão permitir. Mas aleluia, quanto mais luz nós temos, amém, mais as coisas se expõem, não é? Não basta ter luz, temos que ter muita luz. E quanto mais nós estamos em comunhão com o Senhor no Espírito, mais eu e você vivemos no Espírito, tomamos posse dessa realidade, mais luz nós teremos. Amém. Por isso Paulo fala ali de glória em glória. Significa de 5 lumens para 10 lumens, para 20 lumens, para 50 lumens. Sabe, lumens é a medida da luz, né? Você vai comprar uma lâmpada, você vai ler quantos watts, né? 20 watts, 40 watts. Você quer um ambiente mais ou menos só iluminadinho? Compre de 20 watts, aquela luzinha fraca. Mas você quer um ambiente forte? Você compra uma lâmpada de 150 watts. Puxa, fica bem iluminado. Irmãos, quando a gente anda na presença do Senhor, cada dia mais a luz vai nos expor. Amém. E aquilo que para nós era normal, o Senhor vai falar assim: é vergonhoso e é oculto. Poxa,
Poxa, mas eu não estava vendo isso antes. Sim, porque a luz estava mais fraca. Agora que está mais forte, você percebe que isso também é oculto. Puxa, é verdade. Olha só. Não andando com astúcia. Astúcia? O que é astúcia? O que é astúcia? Hã? Esperteza. Esperteza, astúcia, astuto. A raposa é astuta, sabe? É com astúcia, dando jeitinho. Aqui eu vou driblar o Senhor aqui, né? Aqui eu vou dar uma dribladinha nele, vou dar uma fintada nele aqui. Isso é astúcia. Senhor, eu sei que não está muito bem, Senhor, mas Senhor, eu vou dar um jeitinho. Isso é astúcia. Andando com astúcia, andando com esperteza. Irmãos, quando estamos na luz, não há esperteza que aguente. A luz expõe tudo. Mas essa luz tem que ser a luz do Espírito. Tem que nos iluminar. Ele fala, nem adulterando a palavra de Deus. Talvez você vai dizer assim, graças a Deus que eu não adultero a palavra de Deus. Toda vez que a gente quer tomar um versículo, tentar adaptar a nossa realidade para nos justificar, você acabou de adulterar. Né? Por isso que hoje, eu não vou falar aqui, né, que está sendo gravado, porque de repente depois vai para a mídia aí, né? Certos grupos de pessoas querem tirar certos versículos da Bíblia. Por quê? Porque esse versículo da Bíblia condena. Não é? Então, tirando esse versículo da Bíblia, eles estão tudo bem. Tem um certo país que vê na Bíblia uma ameaça, decidiu contratar grandes mestres teólogos, segundo ele, para reescrever a Bíblia segundo o partido. E a Bíblia está sendo escrita, então, segundo o partido, a partir dela toda escrita, reescrita, vai ser vendida para o povo todo daquele país, com uma Bíblia, né, adaptada. Correto? Vai adulterar um pouquinho lá, tá, para adaptar. E hoje, infelizmente, no final dos tempos, falsos profetas, falsos cristos vão surgir exatamente adulterando a palavra de Deus. Mas não vamos tão longe. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus. Amém. Não podemos procurar adaptar a palavra de Deus ao que nós queremos. Não, pelo contrário. A palavra de Deus, ela é, vou usar um termo lá do passado, não existe essa palavra no português, mas se inventou agora. A palavra de Deus é imexível. Imexível. Não pode tocá-la. Você não pode mudar uma palavra sequer. Nem um tio, nem uma vírgula. Não pode mudar. O que está escrito, está escrito. Quem precisa se adaptar à palavra de Deus somos nós. E quem nos adapta à palavra de Deus? À medida que a luz brilha sobre nós. À medida que esse ministério do Espírito opera em nós, nós vamos sendo iluminados e o Senhor vai nos corrigindo, o Senhor vai nos ajustando com o seu amor, Ele vai nos santificando, correto? E assim nós iremos cada vez mais ser íntegros e irrepreensíveis na sua presença. E aí diz claramente ali em Tessalonicenses, para o dia do Senhor Jesus. Então lembre-se que nós estamos vivendo o final dos tempos. Então certas palavras, eu falei isso com vocês ontem, mas hoje quero reforçar, certas palavras precisam estar como fala, ressaltados, precisam estar no radar, tem que estar no radar. Muitas vezes você vê, né, nas televisões hoje, né, na questão da mídia, qual foi a palavra, o tema mais falado nessa semana? Aí está lá várias palavras, né? Aí tem lá uma bem grandona no meio que foi a mais tocada na semana, aquilo lá. Nós temos que estar com o nosso radar com várias palavras despertas em nós, chamando a nossa atenção. Por quê? Nós estamos na volta do Senhor. Amém. Nós não estamos com medo do tribunal. Não é medo. Se nós temos medo, é porque a gente sabe
Tem alguma coisa errada. Mas nós temos que falar: Senhor, eu quero ser, eu conheço a mim, sim, sou um miserável, sou um pecador, eu sei das minhas falhas, mas obrigado, Senhor, que Tu me deste a solução. Amém. Tu és a minha solução. Amém. Tu sempre foste a minha solução, não é? Então, Senhor, eu quero aprender a tomar posse de Ti como a minha solução. Amém. Andar em Cristo é a nossa solução. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, e Cristo é a vida. Isso não se aplica somente no dia da minha salvação ou da sua salvação, é diariamente. Amém. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós andamos em Cristo, nós andamos na verdade, que é Ele, nós andamos na vida, que é Ele. E aí o que acontece? E aí nós somos cada vez mais introduzidos na presença do Pai. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente vai ver que o nosso andar, especialmente na volta do Senhor, essas palavras precisam estar bem despertas. Mas antes de entrar nisso, vamos acabar de ler esse versículo 2, né? De 2 Coríntios 4. Nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que você entende para essa palavra, recomendar-nos a consciência de todo homem? O que você entende por isso? Eu compreendo essa frase da seguinte maneira: o meu viver, o meu andar, não dá brechas para homem nenhum me julgar ou me criticar. Da consciência desta pessoa, deste homem ou dessa pessoa, eu estou a conviver de acordo com o padrão aprovado por Deus e aprovado por Ele. Ou seja, não fere a sua consciência. Especialmente nós que somos cristãos. Nós somos ou não somos alvos de olhos sobre nós? Sim. Todos os dias, certo ou não? Se você é um beberrão, um cachaceiro, um cervejeiro, desculpa, uma pessoa totalmente envolvida, você não está sob o olho de ninguém, porque você está dentro daquele grupo, é aquilo lá mesmo. Mas no momento que você fala assim: gente, eu agora creio em Jesus, agora pertenço ao Senhor Jesus, agora eu vou deixar essas coisas, a partir dali, as pessoas ficam de olho na gente. Qualquer deslize, fala assim: olha lá o crente, o que aconteceu com ele? Olha só, ele que fala. Antigamente não estava nem aí com você, mas agora fica de olho. Por quê? Porque existe uma consciência neles que fica ligada. Eu quero ver o viver dessa pessoa aí. E vocês conhecem aqueles, acho que já ouviram falar de uma história? Falaram que foi verídica, eu creio que foi, de uma pessoa que se mudou para uma vizinhança nova, e do lado da casa dele era uma família cristã. E essa família cristã, muito envolvido na atividade de pregação do evangelho e tudo, chegou até essa família e falou assim: olha, bem-vindos aqui para a vizinhança, nós somos cristãos, nós lemos a Bíblia, nós temos estudos bíblicos aqui na minha casa toda semana e tudo, você está convidado. Ele falou assim, para a gente estudar a Bíblia junto. Ele falou: não, agradeço muito pelo seu convite, mas eu já estou lendo outro livro, tá? Eu estou lendo outro livro. Aí a pessoa pensou assim: mas que outro livro é mais importante que a Bíblia? Estou convidando ele para ler a Bíblia, né? Que outro livro mais importante? Aí passou um tempo, passou um ano. Aí passou um ano, né? Ele falou assim: e agora? Você viria aqui para a gente estudar a Bíblia? Ele falou assim: não, agora sim, agora eu vou. Obrigado. Quando é que é a reunião? É tal dia. Então tá, eu vou sim. Daí o irmão, né, curioso, perguntou assim: me diga uma coisa, qual o livro que você estava lendo que era mais importante que a Bíblia? Para mim, qual livro? Ele falou assim: eu estava lendo você. Eu estava lendo a sua vida e da sua família. Depois de um ano eu percebi que aquilo que você prega
é aquilo que você vive. Então, agora eu quero ler a Bíblia. Amém. As pessoas nos leem. Aí que diz assim, recomendando a consciência de todo homem. Um dia desse eu encontrei alguém no avião, isso há muitos anos atrás. Eu estava indo para Rondônia. Daí, conversando com a pessoa do meu lado, comecei a falar do Senhor para ele. Ele falou assim, beleza, que bom e tal. E aqui, em tal cidade onde eu moro, tem aí a congregação? Eu falei, tem. Eu falei, você conhece fulano? Ele falou, fulano? Fulano assim, que é dono de tal lugar? Eu falei, é. Falei, essa igreja que você está falando, ele vai lá? Não, ele é líder lá. Falou assim, então não quero ir. Por quê? Porque se esse se diz cristão, líder da igreja, então tem alguma coisa errada com a sua igreja. Por quê? O testemunho dele feria a consciência dessa pessoa. Entenderam, irmãos? Este é o andar em que nós temos que vigiar, porque este é o bem ou o mal que nós vamos fazer pelo corpo, na qual naquele dia nós seremos julgados no tribunal de Cristo. Tem a ver com o meu viver, com o seu viver. Volto a dizer o que eu falei ontem. Não depende de mim quanto à vida do André, nem do André quanto a mim. Eu sou responsável pelo meu viver, ele pelo dele. Amém. Cada um retribuirá, cada um será retribuído conforme as suas próprias obras. Ó Senhor Jesus. Amém. Daí, no versículo 3 e 4 fala: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse versículo é muito importante. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aqui vocês percebam que tem algo chamado face de Cristo. Na face de Cristo, você vai ter o resplandecer no seu coração para iluminar o conhecimento da glória de Deus. É pela face de Cristo. Pela estar cara a cara com Ele. Entenderam ou não? Sim. Quando eu e você estamos na intimidade com o Senhor, tendo comunhão com Ele, nós estamos espiritualmente face a face com Ele. Amém. Nessa face a face com Ele, nós temos a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O que se refere às coisas de Deus, passamos a compreender melhor, porque o Senhor, à medida que temos essa comunhão com Ele face a face, pela Sua palavra, pela oração, na comunhão com Ele, compreendemos melhor a Sua vontade, e isso vai resplandecer em nosso coração, e essa luz vai dissipar as trevas. E ao dissipar as trevas, nosso andar será um andar conforme o andar na luz. Compreenderam? Mas isso tudo vem de o quê? De nós estarmos na face de Cristo. Essa palavra face no grego significa índex. O índex, ele se refere a essa parte aqui, ó. Essa parte dos olhos. Por que a parte dos olhos é importante? A parte dos olhos, ela determina a sua identidade, a sua pessoa. Percebam que quando você quer cobrir a identidade de alguém dentro de um vídeo, não se cobre a boca, não se cobre o nariz,
se cobre os olhos. Percebeu? Quando você cobre os olhos, você não consegue identificar quem é a pessoa. Você pode identificar até pela voz, mas você vê geralmente em fotos de crianças menores, por alguma questão que cometeu uma infração, os olhos têm uma tarja preta. Significa, quando você não quer conhecer alguém, não olhe nos seus olhos. Quando você quer conhecer alguém, olhe nos seus olhos. Se você conseguir fixar os olhos de alguém com seus olhos, e ele conseguir ficar olhando para você, você vai conhecer quem é a pessoa. Você percebe que psicologicamente, uma pessoa, quando você quer olhar no olho, ele desvia o olhar. Ele não consegue olhar para você no olho, porque ele sabe que tem alguma coisa errada com ele. Concorda? Quando nós olhamos para os olhos de Cristo, o Senhor fala conosco. Quer ver? Tem um versículo muito legal aqui, Lucas 22. Quem que é da área de psicologia aqui? Vocês concordam comigo ou não? Então, obrigado, irmã. Quer ver? Aqui. Lucas 22, versículo 54. Aqui conta a história de Pedro quando negou a Jesus. Lembra que quando Jesus falou para Pedro, antes que isso acontecesse, falou assim: Pedro, antes que o gado cante, tu me negarás 3 vezes. O que Pedro falou? Em um dos evangelhos, Pedro falou assim: de modo nenhum isso aconteça, porque, pelo contrário, estarei disposto a dar minha própria vida, mas isso não vai ocorrer. Ele não falou isso? Não é? Que ele estava disposto a dar a própria vida por Jesus, que isso jamais iria ocorrer. Jesus ficou calado, porque o Senhor já sabia que ia ocorrer. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Aquele que iria dar a vida pelo Senhor, agora está seguindo de longe. Por quê? Porque não queria compromisso. Estava com medo. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, olha os olhos aqui, ó, fitando-o, disse: este também estava com ele. Reconheceu. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui está o homem que falou que ia dar a vida por Jesus. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Primeiro ele responde: não o conheço. Agora protesta. Uma reação um pouco mais forte. Não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Em outro evangelho, fala que ele falou, depois fala que ele jurou, e terceira vez ele jurou com maldição. Ou seja, de tão forte que ele negou o Senhor. Cantou o galo. Versículo 61, que é o versículo chave. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é: Pedro não estava ali junto ao Senhor. Ele estava meio aqui com o pessoal. Jesus estava julgando. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Lá de onde ele estava, eu creio que era uma distância que era ainda visivelmente capaz de ver, porque fala aqui: voltando-se o Senhor,
fixou os olhos em Pedro. Tá? De repente está ali, né? A multidão. De repente ele pega e fixa os olhos. Aí, né? Fixou os olhos. Naquele momento, qual foi o sentimento de Pedro? Eu que falei que ia dar vida por este homem, acabei de negar 3 vezes. Fixou os olhos em Pedro. Pedro então foi embora chorando amargamente. Viu claramente? Acabou para mim. Sabe, irmãos, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nessa caminhada com o Senhor, é necessário que o Senhor de fato fixe os olhos em nós. Quando o Senhor fixa os olhos em nós, o que nós somos levados? Como Pedro que foi levado ao arrependimento. Nosso andar precisa ou não precisa que o Senhor fixe os olhos constantemente em nós? E uma coisa, hoje o Senhor é o Espírito. O Espírito, ele está dentro de nós, mas também o Espírito, como diz em Zacarias e também em Apocalipse, este Cordeiro, vamos ler em Apocalipse capítulo 5, vamos ver quem é esse Cordeiro, que tem um olhar tão terno, amoroso. Vamos ver o que ele tem aqui também. Apocalipse 5. Fala assim, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui não vou entrar na parte teológica, mas quero explicar para vocês. Somente tem um Espírito, certo? Há somente um Deus, um Senhor, um só Espírito. Então por que fala 7 Espíritos aqui? Na verdade, mostrando a intensidade desse Espírito nos tempos finais. Amém. O Senhor nos tempos finais, ele intensifica a sua ação. Então o Espírito intensificado 7 vezes. Por quê? Porque hoje estamos exatamente no período mais negro da noite, mais trevosa. Quanto mais trevosa a situação é, mais luz necessita. Sim. Então o Senhor também, ele intensifica a ação do Espírito para poder livrar a todos que estão nessas trevas mais densas. E incluir todos nós, irmãos, porque nós precisamos tomar cuidado para não cairmos na densidade das trevas. Hoje o mundo é trevoso, sim ou não? Sim. Em todos os sentidos. Você abre um celular, está cheio de trevas aqui. Mas também você pode encontrar bastante luz. Amém. Tudo depende de onde você vai procurar. Mas cada vez mais as trevas estão entrando dentro das casas. Tanto é que, coisa interessante, países como as de Suécia, não sei o quê, agora estão com uma lei. Não pode mais crianças, não sei até quantos anos, ter acesso a computador, celular, máximo meia hora por dia. Os pais têm que tirar da mão deles. Nas escolas na França vão tirar os celulares na escola, para não ter acesso mais celular. Por quê? Exatamente por esse caminho hoje, que as trevas entram nas nossas casas e entram na vida dos nossos filhos e até mesmo em nós, se nós não cuidarmos. Correto? Então as trevas estão fortes. Muito mais, irmãos, nós temos que usar as armas da luz. Amém. Você e eu temos que usar o Espírito mais do que nunca agora. Amém. Nós temos que estar ligados mais do que nunca à palavra do Senhor. Temos que estar mais e mais na comunhão uns com os outros, porque é nessa comunhão também, não digo só, mas também somos ajudados a fugir do ambiente das trevas. Amém. Porque nós somos filhos da luz. Amém. A palavra nos ilumina. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é luz para nós. É lâmpada para os nossos caminhos, para os nossos pés, para iluminar o nosso caminho, que é Cristo. Amém. Então aqui fala, que os 7 olhos são
os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o que fazem esses Espíritos? O Espírito 7 vezes intensificado. Zacarias capítulo 4. Zacarias 4. Versículo 10. Zacarias 4, versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, os 7 Espíritos de Deus, que são os 7 olhos do Cordeiro, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Percorrem toda a terra para quê? Para olhar e cuidar dos seus. Amém. Nós não estamos, ou seja, nosso viver não é um viver que pode ficar oculto na presença do Senhor. Amém. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra e estamos debaixo do seu olhar. Amém. Se nós somos capazes de fitar os olhos no Senhor, é porque estamos bem com Ele. Se nós não somos capazes de fitar os olhos no Senhor, é que o Senhor fala assim, é hora de você ajustar esse seu caminhar. Mas os olhos do Senhor são para quê? Primeiro são os olhos do Cordeiro. Olhos do Cordeiro são olhos de ternura. Olhos cheios de amor e de misericórdia. Você já viu olhos de um cordeiro? Você já olhou para um cordeiro? Para um cabritinho cordeiro? Vai ver assim, aquele olhar tão manso, aquele assim tranquilo, né? Você não vê ameaça naquele olhar. Você vê pelo contrário, você fica, né? Você fica até tocado por aquele olhar. Por um lado, esses são os olhos do Cordeiro sobre nós. Mas por outro lado, os olhos do Cordeiro, biblicamente, também tem algo. Vamos lá para Apocalipse 3. Apocalipse 3. Quando ele fala com a igreja em Sardes. Quando ele fala com a igreja em Tiatira. Apocalipse 2, então, né? 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Por um lado, o olhar do Senhor para nós é um olhar terno, cheio de amor, de ternura, porque é o olhar do Cordeiro. Para quê? Para lembrar cada um de nós: eu morri por você, eu dei a vida por você. Caminhar dessa maneira, andar dessa maneira, vivendo dessa maneira, é digno da minha morte? Você viver dessa maneira, você andar dessa maneira, você ter essas ações, ter essa atitude, você está condizendo com tudo aquilo que eu fiz por você na cruz? Ele não precisa falar, basta olhar. Olhar do Cordeiro. Quando a gente vê isso, irmãos, eu pergunto, nós seremos ou não constrangidos pelo olhar do Senhor? Não precisa falar nada, é só olhar. Jesus não falou nada para Pedro, quando Pedro negou, ele só olhou. E quando olhou, pode ter certeza, que não foi olhar de julgamento, foi olhar de ternura. Amém. Negou lá, ele pegou e olhou para Pedro. Pronto, o olhar falou tudo. Mas esse olhar, ele é tão terno, tão penetrante, que também entra como chama de fogo. Amém. Tanto é que Pedro saiu chorando amargamente. Nós precisamos, irmãos, entrar na presença dele todos os dias. Amém. Olhar para o índex de Cristo. Fala: Senhor, eu quero olhar para ti. O teu olhar me desaprova ou me aprova? O teu olhar é de misericórdia, mas também é de cura. Amém. Porque o Senhor precisa, o Senhor quer que o nosso andar
seja um andar agradável a Ele. Amém. Porque, como foi falado ontem, o Senhor Jesus não morreu por nós, não entregou essa vida, não viveu 33 anos e meio, não passou pelo que Ele passou, pelos açoites dele. Não é? Eu não estou querendo aqui dramatizar, não. Mas, por outro lado, sim, nós precisamos ver um pouquinho esse drama do Senhor. Que tudo isso que Ele fez por nós, hoje nós, em troca, nosso viver, é um viver que condiz com o que Ele fez por nós, ou o nosso viver lhe entristece. Não estou dando essa palavra olhando para ninguém, estou falando para mim. É o que o Senhor tem me despertado, porque, volto a dizer, nós estamos nos tempos finais. E nos tempos finais, eu quero ler algumas palavras que eu anotei que estão na Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes, mas são palavras que precisam ser destacadas. Até se vocês quiserem fazer, coloca ali, vigilância, prudência, sobriedade, perseverança, despertar-se, acautelar-se, que é cuidar-se. Aí o Senhor Jesus mesmo disse nas suas epístolas, nos evangelhos, ele falou nos evangelhos, ele mesmo fala 2 vezes em Apocalipse, que o meu dia virá como ladrão. Então, dia do Senhor como ladrão. Dia do Senhor como ladrão. O ladrão avisa quando entra? Não. O ladrão não avisa. Mas você, sabendo, você vai se preparar. Por isso que em muitas casas tem alarme. Quando você vai chegando, quem mora em casa aqui, talvez em Portugal nem tanto, mas às vezes a situação já está piorando. Mas você chega ali, principalmente quem tem carro ou garagem, você dá uma olhadinha para ver, então, abre o portão, entra, depois fecha. Você não sabe o que pode acontecer. Eu fico muito preocupado com criança sozinho hoje. Hoje os raptos são grandes. Não é? Então você tem que estar vigiando. Você tem que estar com essa atenção de vigilância, prontidão, essa é outra palavra, prontidão. Prontidão. Porque estamos no final dos tempos. Falamos ontem, inclusive, né, que essa questão toda da guerra que está acontecendo, está deixando todos os países vizinhos em prontidão. Todo mundo em estado de vigilância. Israel, quando sendo atacado pelo Hamas, ele fala vigilância amarela, vigilância laranja, vigilância vermelha. No sentido de, a situação está séria, todo mundo se prepara. Ao toque da sirene, todo mundo para o bunker. Imagina, irmãos, nós não sabemos o que é isso. Você não sabe o que é isso? Você está lá trabalhando, você deixa tudo e vai para dentro do bunker. E não sabe se você vai voltar para aquilo que você fez. É, não é? Então, o Senhor está voltando. Ele fala, virei como ladrão. Por que o Senhor fala, virei como ladrão? Ele quer pegar a gente surpresa? Quer pegar a gente desprevenido? Não. Ele quer, na verdade, nos pegar prevenidos. Ele quer voltar vendo a gente pronto. Porque, na verdade, nós temos que nos preparar para a volta do Senhor a cada dia. Amém. A cada dia. Eu queria ler com vocês uma palavra que o irmão Watchmani ele falou. Inclusive eu mandei para vocês essa semana passada. Na verdade foi ontem. Ele falou o seguinte, ele usa Mateus 25:6, o versículo. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo, né? Aí ele lê o seguinte, ele fala o seguinte, isso aqui me tocou demais, essa colocação dele. Foi a demora do noivo que revelou a condição das virgens. Como posso estar preparado para a volta do Senhor? Algum de nós já estaríamos prontos se ele tivesse voltado há 5 anos. Mas não estaríamos prontos se ele voltasse hoje.
É bom estar preparados, caso ele volte agora. Mas é bom também continuar preparados, caso ele demore. Certo? Por exemplo, após uma palavra dessa, eu tenho certeza que todos nós olhamos, opa, Senhor, vamos andar de prontidão e tal. A questão é, vai durar quanto tempo? Uma semana? Um mês? Depois que essa palavra passou, foi embora, você volta para o seu dia a dia, nas suas tarefas. Você vai lembrar dessas palavras: vigilância, prontidão, acautelar-se, despertar-se, sobriedade. Ele continua. Algumas pessoas, não, aqui fala, somos capazes de esperar e continuar preparados? Algumas pessoas são capazes de esperar 3 dias, mas não 3 anos. Outras são capazes de persistir por 3 anos em uma situação de emergência, mas talvez lhe seja exigido que espere por 30 anos. Pense nisto. Se o noivo tivesse chegado antes da meia-noite, todas as virgens teriam sido prudentes, todas elas. Que Deus me guarde de tornar-me tolo com o passar dos anos. O que significa tolo? Perder a sobriedade. Nos acomodar. Relaxar. Às vezes fala assim, né? Por exemplo, eu vim ontem de trem, de comboio, né? Comboio. Comprei o bilhete para as 10h09, para chegar aqui 11h40. Daí, chego ali, no 10h39 para chegar, não, 10h09, exato. Daí quando eu chego ali, já na estação, subo ali na plataforma, põe a mão aqui, cadê minha carteira? Perdi minha carteira. E minha carteira estava lá, dinheiro, um documento lá, falei, meu Deus, e agora? Aí começa a vir assim, alguém bateu minha carteira. Aí eu lembrei de um homem lá que tentou me ajudar a comprar o bilhete. Tentou bater a carteira. Ele falou, não, mas ele não encostou em mim. Não encostou em mim. E caiu no táxi. Aí eu tentei ligar para o táxi, não consegui. Mas uma coisa eu fiz, graças ao Senhor. Desde que eu perdi, fiquei invocando, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda a achar essa carteira. Senhor, eu não posso atrasar, né? Eu ia perder já o comboio, já ia perder, estava certo disso. Não posso atrasar. Aí me deu um sentimento assim, né? Foi o Senhor que colocou, liga para o hotel. Aí achei no hotel, liguei para o hotel. Olha, eu sou fulano de tal, quarto 703. Olha se caiu a carteira ali. Porque eu lembrei que eu coloquei na minha bermuda, na parte de trás, e a bermuda estava no sofá. E como o bolso não é muito assim, apertado, então deve ter escorregado, né? Que já tinha ocorrido outra vez. Daí ela falou, aguarde então que eu vou verificar. Aí eu comecei a invocar o Senhor, fiquei invocando, Senhor Jesus, Senhor, que não perca tempo. Senhor Jesus, fiquei invocando. Aí 5 minutos depois, ela responde, né? Falou assim, Senhor, achamos sua carteira. Amém. Eu falei, puxa, que bom, glória a Deus. Daí, fui lá para o hotel, peguei a carteira, cheguei, comprei outro bilhete, né? Tá? Já tinha perdido o primeiro. Daí eu aviso para ele, olha, agora eu vou pegar o comboio de tal hora, vou chegar a tal hora. Né? E na minha viagem, no comboio, eu percebi que teve um trecho que ele estava bem devagar. Falei, vai atrasar. Aí eu liguei para ele. Eu falei para ele, vou chegar 1h30, certo? 1h30. Ele estava preparado para 1h30. Né? Mas como atrasou, eu falei, olha, vai atrasar talvez 1 hora. Como eu falei, vai atrasar 1 hora, eu pensei, bem, ele vai ficar em casa numa boa, né? Tranquilo, não vai se preocupar, vai chegar daqui 1 hora. Daí, ainda bem que ele mora perto, né, da estação. Daí quando eu percebi que o trem estava, né, correndo mais e tudo, chegou por volta de, era para chegar 2h30, aí foi para 2h15, chegou 2h05. Daí quando eu percebi que estava, estou quase chegando já na estação. Com certeza ele já estava preparado para me pegar às 2h30, mas aí antecipando, aí eu imaginando assim, falando, rapaz, ele com certeza está fazendo alguma coisa, vai ter que largar as coisas agora para ir lá na estação me buscar. Mas ele estava de prontidão. Ele estava de prontidão, não é? Esperando que eu chegasse. Eu avisei ele, eu fui dando avisos para ele. O Senhor não falou quando ele vem.
Ele não falou que hora vai chegar, não falou o dia, mas ele deu sinais. Sim. Deu sinais dizendo: olha, se acontecer tal coisa é porque está chegando. Eu falei para ele assim: estou, como ele conhece bem aqui, falei, estou em Alfarelo. Ele falou: opa, então ele está há tanto tempo. Já estou chegando em Taveiros, né? Taveiros aqui? Pombal, então ele sabe calcular. O Senhor também, ele deixa na sua palavra sinais. Vai acontecer isso, opa, então, né? Vai acontecer aquilo, bom. Irmãos, a prontidão, estamos prontos, preparados, como diz aqui o irmão Watmani, tem que ser uma coisa todos os dias. Compreenderam? Sim. Aqui fala ainda, continua falando, que Deus me guarde de tornar-me tolo com o passar dos anos. Só uma coisa pode garantir que passarei no teste do tempo: a plenitude do Espírito de Deus. O que significa a plenitude do Espírito de Deus? Estou vivendo no Espírito todos os dias. Estou debaixo da luz do Senhor todos os dias. Estou em contato com Ele todos os dias. Para a volta do Senhor não tem que fazer malabarismo. É dia a dia procurar viver na sua presença. Amém. O Senhor não exige de nós malabarismos, grandes coisas. Não, Ele quer que vivamos na sua presença. Ele quer que vivamos no Espírito. Ele quer que andemos no Espírito, andemos na graça, andemos na verdade, andemos na luz. Amém. Amém? E nós temos tudo isso. O pacote já está dentro de nós, que é o Espírito. Tudo que precisamos está nele. Está no seu Espírito, está no meu. Sim. Temos a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Nós temos que ler a palavra, desfrutar dela. Amém. Você pode invocar o nome do Senhor? Pode ou não pode? Você pode lembrar de versículos que você desfruta no seu dia a dia? Pode ou não pode? Você pode manter-se em oração todos os dias? Pode ou não pode? Sim. Pode. É uma questão de exercício. Amém. Isso significa plenitude do Espírito. Amém. Quando você está pleno do Espírito todos os dias, se enchendo dele, não se preocupe. O Senhor, quando voltar, não vai pegar nem você, nem eu desprevenido. Amém. Porque vai nos encontrar fazendo assim. Amém. Na presença dele. Amém. Que eu conheça o derramar constante do seu Espírito, para que não falte óleo em minha candeia, quando o grande grito da meia-noite chegar. Louvado seja o Senhor. Amém. Estou me enchendo todos os dias. Amém. Não me encho só nos domingos. Não me encho só numa reunião da semana. Não me encho só quando eu quero. Não, me encho todos os dias. Amém. Porque a responsabilidade é de cada um. Enche o vazio. Tá certo? Hoje estamos aqui nos consolando e nos encorajando mutuamente. Amém. A palavra como essa, uma conferência, uma comunhão, ela não é para só ouvir, que beleza e tal. Não, ela é para nos exortar, para nos consolar e para nos despertar. Amém. Que o Senhor nos desperte a todos nós. Amém. Em Coimbra, no Porto, Amém. em Lisboa, Amém. onde for, quem for ouvir essa palavra, sejamos despertados. Amém. Lembrando dessas palavras, não é? O dia do Senhor, o Senhor vem como ladrão, não é? Vigilância. Veja bem, Jesus, quando falou sobre a volta dele, ele usou a palavra várias vezes: vigiai e orai. Ele vincula a vigilância com a oração. Amém. Vigiai e orai. Por quê? Orar, você não tem como não estar vigilando se você é alguém que está orando. Quando você é alguém que está orando, correndo sempre, você está vigiando. Amém. Porque a oração te leva à presença do Senhor. Amém. E quando a oração te leva à presença do Senhor, você e o Senhor se olham face a face, olho a olho. E no olho a olho o Senhor vai te aprovar ou desaprovar. O Senhor vai corrigir o seu caminhar, vai corrigir a sua atitude. Amém. Você vai se adequar à vontade dEle. Amém. E com isso, irmãos, nós estaremos cheios do Espírito. Amém. Estaremos preparados para a volta dEle. Amém. Então, deixa eu finalizar com leitura de Romanos, capítulo 13, que são versículos praticamente irmãos, parecidos com o que nós lemos em 1 Tessalonicenses.
Romanos 13, versículo 11. 13. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Estado de sono significa o quê? Relaxamento. Significa, estou desligado, certo? Estou desconectado. Espiritualmente, irmãos, não podemos dormir. Não posso estar desconectado. Não posso estar relaxado. Nós temos que estar descansando em Cristo, isso sim. Mas em prontidão. Amém. Especialmente nos últimos tempos agora. Amém. Ou você não crê que Jesus está voltando? Eu creio. Quem crê diz amém. Amém. Eu creio. Porque a nossa salvação, olha só a nossa salvação aqui, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. É a salvação completa. Vai alta noite, olha só, e vem chegando o dia, alta noite, trevas densas. Vem chegando o dia, o Senhor está voltando. Amém. O sol da justiça vai brotar, Amém. né? Vai nascer. Sim. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Amém. Deixemos, pois, despoje, jogue fora as obras das trevas, revista-se das armas da luz. Andemos, olha só aqui o andar de novo, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice. Vai dizer, irmão, mas eu não bebo mais, eu não fico em orgias, tá? Mas aqui não é fisicamente, é espiritualmente. Bebedice e orgias são tudo aquilo que tira a sua sobriedade. Tudo aquilo que tira a sua sobriedade. Tudo aquilo que faz você perder a sua fidelidade ao Senhor. Sério? O que é uma orgia? Orgia é um bacanal. Totalmente promiscuidade. Espiritualmente falando, é tudo aquilo que tira a tua fidelidade ao Senhor. Você está vivendo espiritualmente, pode ser em orgia. Eu também. Entendeu o que eu quero dizer? Nós não podemos viver nessa condição. Aí fala mais: não em pudicícia de dissoluções, não em contendas e ciúmes. Tudo isso são obras da carne. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É despojar do velho homem a carne e revestir-nos de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Que o Senhor nos desperte, o Senhor nos faça de prontidão, dia a dia. Seja sozinho, se você é sozinho. Seja você e sua esposa, se é só você e sua esposa. Seja você e sua esposa e seus filhos, se é uma família. Nós temos que envolver todos. Amém. Embora a salvação individual, embora eu me apresentarei eu sozinho diante do Senhor, mas eu quero, diante do Senhor também, fazer com que todos que estão à minha volta, os meus queridos, a começar pela minha casa, aos irmãos que eu amo, nós todos possamos estar juntos naquele dia. Amém. E naquele dia ser aprovados pelo Senhor. Amém. O viver de hoje será o viver que nos levará a ser aprovados naquele dia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém? Aleluia.